Muito bem, pessoal. Bem-vindos a mais um encontro com o professor Heron. Bom, hoje a gente vai fazer uma revisão sobre as diversas associações, né? Associação de geradores, capacitores e de resistores. É importante que você tenha noção do que nós estamos fazendo, né? Nós estamos aqui fazendo revisões conceituais importantes para que a gente possa, então, chegar... Nós já estamos na fase final, então, para que a gente possa chegar no momento da revisão dessas questões lá na frente, a gente tenha mais competência para resolver as questões, né? Então, hoje essa revisão é para comparar e resolver alguns típicos casos de associação de resistores e da maneira como eles podem cair nessa prova. Então, vamos lá? Primeira situação, então, vamos nessa. Nós vamos falar hoje, então, o tema da aula é associação de capacitores, associação de geradores e associação de resistores. Primeiro a gente vai vir aqui, ó, associação de geradores. Bom, geradores, como a gente sabe, são pilhas, né? Eu estou falando de geradores de corrente contínua, ok? Pilhas e baterias. Esses três pilhas aqui, elas estão associadas em paralelo. Porque, veja bem, eu estou ligando o positivo de uma no positivo da outra. Ó, positivo com positivo, negativo com negativo. Essa aqui é uma maneira de representar essa associação. Ó. Então, polo positivo, polo positivo, polo positivo. Esse traço maior aqui é o polo positivo. Então, estou ligando positivo, com positivo. Negativo, com negativo, etc. Mas, professor, e esse Rzinho aqui que não tem aqui? É porque esse Rzinho é a resistência interna desse gerador. Então, aqui dentro tem uma resistência natural do gerador. Então, eu tenho que representá-la aqui. Como eu não posso representar aqui dentro, quer dizer, poder até posso, mas não vai ficar muito legal, a gente põe aqui fora. Então, toda pilha não ideal, ela tem uma resistência interna. Quando ela não é um gerador ideal. Então, veja bem, só que quando eu associo pilhas assim, se elas têm a mesma DDP, por exemplo, 1,5, 1,5, 1,5 volts, né? Eu não altero a minha DDP final, elas continuam, a resultante delas, ou seja, essas três pilhas, assim, elas funcionam como uma pilha de 1,5 volt, não muda a voltagem. Mas então qual é a grande vantagem? A vantagem é que quando eu tenho esses resistores internos associados em paralelo, o resistor interno em paralelo, resistores em paralelo iguais, o equivalente deles fica R sobre 3. Ou seja, eu consigo, então, numa associação em paralelo, diminuir a resistência interna, então eu diminuo a energia dissipada, a potência dissipada, eu tenho mais energia útil. Em outras palavras, a gente poderia dizer que esse tipo de associação dura mais tempo, né? Agora, eu também posso ligá-las assim, em série. Aliás, esse em série é muito comum, né? São ligações muito comuns. Então, veja, quando eu tenho geradores, pilhas de corrente contínua associadas em série, então eu consigo fazer com que aumentar a minha DDP. Se aqui é 1,5, eu vou conseguir 4,5 volts aqui. A desvantagem dessa associação é que agora as resistências internas em série aumentam o seu valor. E se eu aumento a resistência interna, eu aumento a energia dissipada no interior da pilha, diminuo o seu rendimento e diminuo o seu tempo de vida útil. Então veja um exemplo aqui, ó. As figuras ilustram duas pilhas ideais associadas em série, no primeiro arranjo, né? E em paralelo, no segundo arranjo, supondo que as pilhas sejam idênticas, essa é a alternativa correta. Então vamos lá. Ambos os arranjos fornecem a mesma tensão? Não, falso. Esse aqui fornece uma tensão o dobro de E, né? Então, se isso aqui for 1,5 volt, vai dar 3. E esses aqui, se for 1,5 volt, vai dar 1,5 volt. Então, não é verdadeira a primeira. Então, vamos lá. O primeiro arranjo fornece uma tensão maior do que o segundo. É verdadeiro. Esse aqui fornece uma tensão resultante maior do que esse aqui, ó. Se ligarmos o voltímetro aos terminais do segundo arranjo, ele indicará uma diferença de potencial nula. Não, vai indicar uma diferença de potencial de 1,5 volt. B. Ambos os arranjos, quando ligados em um mesmo resistor, fornecem a mesma corrente. Claro que não.
se esse aqui tem uma DDP de 3, esse aqui uma DDP de 1,5 V, se eu ligar os dois arranjos separadamente, claro, um em cada resistor, nós vamos ter correntes diferentes. Esse aqui vai ter uma corrente maior, né? Esse vai fornecer uma corrente maior do que esse aqui. Então, letra E, se ligarmos o voltímetro nos terminais do primeiro arranjo, ele indicará uma diferença de potencial nula. Também falso, porque aqui também vai indicar 3 volts. Então, esse é um exemplo de questão que pode ser que caia desse jeito, né? Não sei, mas esse tipo de análise da alteração ou não da DDP numa associação de geradores. Agora, lembre-se que esse quadro aqui é importantíssimo, ó, você saber isso, que quando eu tenho geradores em série, eu aumento a resistência interna, diminuindo o seu rendimento. E quando eu tenho associação em paralelo, eu diminuo a resistência interna, ó, R sobre 3, aumentando o seu rendimento. Então, vamos lá. Então, está aqui a explicação, que depois eu já li para vocês. Aí, quando eu vou partilhar com vocês esses slides, e vocês vão poder, então, ler o que eu acabei de falar. Esse é um típico exemplo, olha só, muito comum. Isso é numa pilha, né? Ou no controle remoto, né? A associação é em série, ó. Eu tenho uma pilha, uma pilha, uma pilha. Positivo no negativo, negativo no positivo. E isso é uma associação em série. Então, veja bem. A resistência interna dessa associação de 3 geradores ou pilhas é igual a um gerador de maior resistência interna. Com certeza. Em série, eu aumento a resistência interna. Número 2. A força eletromotriz dessa associação de 3 geradores é igual à soma das forças eletromotrizes dos geradores individuais. Correto? 1,5, 1,5, 1,5. Eu tenho, então, um total de 4,5. 4. As pilhas dessa lanterna são geradores cuja energia é retirada da reação química dos elementos que o compõem. Perfeito? Pilhas e baterias, nesse caso aqui, são geradores de corrente contínua. Eles transformam a energia química em energia elétrica. Vocês devem ter visto isso nas aulas de química, né? 8. O esgotamento das pilhas de uma lanterna como essa significa que a resistência delas aumentou a ponto de reduzir os valores desprezíveis a valores desprezíveis, né? A corrente que passa pelo circuito externo delas. Olha só, gente, o esgotamento das pilhas de uma lanterna, dessa como tem aí, se dá pela redução do rendimento e pelo desgaste das reações químicas que ocorrem dentro de cada pilha, certo? Então, o número 8 também, a gente poderia concordar. Ó, o esgotamento das pilhas de uma lanterna como essa significa que a resistência delas aumentou, né, a ponto de reduzir a valores desprezíveis a corrente que passa pelos circuitos externos delas. Sim, mas olha bem, não é essa questão número 8 aqui, ela então é falsa, porque não reduz a corrente a valores desprezíveis. Não. Ela aumenta a resistência interna, então isso diminui o rendimento da pilha, mas ela vai funcionar. O valor da corrente que passa pelo circuito vai depender dessa resistência externa a qual eu vou ligar os meus geradores. Então, essa número 8 aqui eu posso considerar como uma falsa. Bom, agora eu vou falar para vocês sobre a associação de capacitores e a associação de resistores. Mas observe bem, nós vamos ter que partir desse princípio aqui. Ó. Toda associação em série divide a DDP e possui a mesma corrente. São atravessados pela mesma corrente se for resistor. A mesma carga se for capacitor. Se for capacitor, em série vão ter a mesma carga. Se for resistor, vão ser atravessados pela mesma corrente. Na associação em paralelo, você divide a mesma corrente ou carga e eles possuem a mesma DDP, correto? Para os capacitores, a capacitância de um capacitor, que é aquilo que caracteriza o capacitor, é a razão da quantidade de carga que ele tem pela DDP. O valor da resistência de um resistor é o valor da DDP pela corrente. Note que nessa relação aqui a capacitância é inversamente proporcional à DDP. Aqui a relação da resistência é diretamente proporcional à DDP.
Bom, isso vai influenciar de maneira muito objetiva na hora que a gente for fazer a nossa associação. Então, veja, associação de dois capacitores em série. Quando eles estão em série, eles vão dividir essa DDP aqui. Se eles forem capacitores iguais, eles dividem a DDP de forma igual. Se aqui for, por exemplo, 20 volts, vai ser 10 para esse e 10 para esse. Ok? Então, o capacitor equivalente é dado pelo produto dos dois dividido pela soma dos dois. Na associação em série, aqui, nessa capacitância aqui, como eu tenho vários capacitores iguais, eu posso dizer que o capacitor equivalente é aquele que eu vou dividir pelo número de capacitores que eu tenho aqui. Ó. Pelo número de capacitores. Lembre, essas duas associações, elas são em série. Aqui, quando eles forem diferentes de 2 a 2, você pode aplicar essa expressão aqui, o produto pela soma. Se eles forem em série iguais, você pode dividir o capacitor pelo número de capacitores. Então, aqui, ó, numa associação em paralelo, eu somo as capacitâncias. Nesse exemplo aqui, são 2, mas eu poderia ter mais em paralelo. Quando eu tiver capacitores associados em paralelo, o capacitor equivalente é a soma desses capacitores. Quantos eu tiver? Nesse caso são 2, mas eu poderia ter N capacitores aqui. Agora, veja o que acontece com os resistores. Os resistores, quando estão em paralelos, eu uso essa expressão aqui, que é a mesma coisa que o produto pela soma. E quando eles estão em série, eu somo. Então, veja que com o capacitor é o oposto do que está aqui. Lembre-se, isso aqui é a mesma coisa que o produto pela soma. Basta você tirar o mínimo aqui, que você vai ver que isso aqui é igual. Esse R vai ser igual a R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. Então, essa maneira de fazer aqui, para o resistor em paralelo, ela é a mesma para o capacitor em série. Tá certo? E aquilo que for para o capacitor em paralelo é para a associação de resistores em série. Por que o resistor e o capacitor são diferentes, são inversos? Por causa dessa relação aqui, ó. A capacitância para o capacitor, ela é inversamente proporcional à DDP. A resistência é diretamente proporcional. Então, se um é inverso e outro é direto, você pode pensar apenas a título de compreender assim, muito rapidamente, assim, muito simplificadamente, que a fórmula do capacitor em série é aquela do resistor em paralelo, e vice-versa. Então, vejamos alguns exemplos aqui. Ó. Questão número 1. A figura a seguir apresenta uma associação mista de 3 capacitores, C1, C2 e C3. Sendo suas respectivas capacitâncias de 1 picofaraday, 2 picofarads e 3 picofarads, calcule a capacitância equivalente aproximada do circuito. Qual é a capacitância equivalente? Então, note, se nós fizermos a associação em paralelo dos capacitores C1 e C2, ó, eles são paralelos, esses dois aqui, eles estão, ó, esse potencial aqui, ó, A, B, B, AB, AB. Então, eles estão em paralelo. O que eu fizer desses dois em paralelo vai ficar em série com esse C1. Então, olha bem. Primeiro eu faço dos dois aqui, ó. C2 e C1. C2 é 2, C3 e C3 é 3. Então, vai ficar como, ó? 2 mais 3, 6. Certo? O capacitor equivalente entre C2 e C3... Opa, 2 e 3, 5, né? Vamos lá. 5. Então, é 5. Em seguida, essa associação aqui fica em série com esse outro capacitor de 5 aqui, ó. Então, eu tenho um de 5 aqui, né? 2 e 3, 5, e fica em série com esse. E quando eles estão em série, eu uso essa fórmula aqui, que é a mesma coisa que o produto pela soma. Mas se você quiser, você pode fazer dessa forma aqui, da fracionada aqui, e tirar o mínimo, etc e tal. Certo? Então, nós vamos encontrar um capacitor de 5 sobre 6, que é 0,8 picofarads. Só para revisar, esse com esse aqui estão em paralelo,
eu somo 2 e 3, 5. Esses dois vão dar 1 de 5, que em série com esse, eu posso fazer o produto pela soma. Né? C1 é 1. Então, 5 vezes 1 dividido por 5 mais 1. Ou então, se você quiser, você pode fazer como eu fiz aqui nesse exemplo, né? Fazer o mínimo, etc e tal. Agora, um de resistor. Qual a resistência equivalente dessa associação aqui? Ó, esse com esse estão em paralelo, ó. Aqui, VA, VA, VA. VB, VB. VB, VB. VAB, VAB. Então, esses estão em paralelo. O que eu encontrar aqui vai ficar em série com esse. O mesmo caso que nós fizemos aqui. Esses dois em paralelo ficam em série com esse. Porém, o jeito de calcular aqui vai ser diferente. Vai ser o oposto do capacitor. Então, a associação de resistores em circuito misto será ligado R1 e R2 em paralelo e R3 em série com o circuito. É esse aqui com esse aqui em paralelo e esses aqui em série com esse aqui. Não é isso? Então eu tenho R1 é 10, R2 é 10, R3 é 10. Primeiramente, precisamos resolver os resistores em paralelo. Ou você faz o produto, ó, R1 vezes R2. 10 vezes 10, 100. Pela soma, 10 mais 10, 20. Divide 100 por 25. Ou então você pode pensar assim, se são dois iguais, o equivalente vai ser R sobre 2. Se fossem 3 iguais, R sobre 3. Se fossem 4 iguais, R sobre 4, e assim por diante. Então, 10 dividido para 2, 5. Você poderia ter feito assim de cabeça. Né? Ou o produto pela soma. Esse de 5 aqui vai ficar em série com esse de 10. E quando resistores estão em série, aí eu somo 10 mais 5, 15. É a resposta desse problema. Então, é 15, letra E. Então, 10 vezes 10, 100 dividido por 10 mais 10, 20, vai dar 5. Ou, são dois iguais, 10 e 10, 5. 5 daqui, desses dois, mais 10 daqui, 15. Vamos ver uma aplicação de um exercício que caiu no Enem em 2016, sobre capacitores. Um cosmonauta russo estava a bordo da estação espacial Mir quando um dos seus rádios de comunicação quebrou. Ele constatou que dois capacitores do rádio, um de 3 e de 7 microfarads, ligados em série, estavam queimados, os dois. Em função da disponibilidade, quer dizer, ele olhou na caixinha dele lá e viu o que ele tinha lá, né? Foi preciso substituir os capacitores defeituosos por um único capacitor, que cumpria a mesma função. Qual foi a capacitância medida em microfarads do capacitor usado pelo cosmonauta? Então, veja, os capacitores estavam associados em série. A capacitância equivalente, então, é dado pelo produto dividido pela soma. Ou então você faz aquela expressão toda lá, 1 dividido, tal. O produto vai ser 3 vezes 7, 21, 3 mais 7, 10. 21 dividido por 10, 2,1 microfarads. Resposta certa, letra C. Essa associação que eu coloquei aqui, ela é importante porque vai falar desse caso aqui, ó. Esse fio aqui, coloca esses dois resistores de 8 em curto-circuito. Por que isso, gente? Então, veja bem, ó, aqui a A. Aqui, se eu chamar esse terminal aqui de B, esse aqui vai ser C. Se eu chamar esse aqui de, então, ó, de D, então eu vou ter aqui, ó, D, 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 D. Esse aqui é um E qualquer, ó, E. D, E, D, E. Então, esses dois ficam com a mesma diferença de potencial. Aliás, perdão, eles não vão ter, né? A DDP. Olha bem, esse aqui e esse aqui vão estar, se eu somar os dois aqui, vai dar um de 16. Só que aí, a DDP aqui, ó, a diferença de potencial aqui e aqui será a mesma. Ou seja, a diferença não, o potencial, né? Perdão. Então, esses dois aqui estarão em curto-circuito. Ou então você pode pensar assim, ó, imagine a corrente saindo de A em direção a B. Ela vai entrar por aqui, tem uma resistência,
ela vai passar, uma parte vai passar por esse de 4, uma parte por esse de 4. Quando ela chegar aqui, ó, ela vai se dividir. Uma parte para baixo, para cá, e a outra parte para cá. Só que onde a resistência for menor, a corrente é maior. Como não há resistência nesse trecho aqui, então a corrente passa toda aqui. Vamos ver isso explicado aqui, ó. Tá vendo? Ó? A corrente elétrica veio, ela vai se dividir daqui para cá. Quando ela chegar nesse ponto aqui, ela não vai passar por aqui. Ela vai passar por esse trecho aqui, ó. Porque aqui não tem resistência. E aqui tem. Então, o potencial nesse resistor aqui, nesses dois juntos, o potencial é o mesmo na entrada e na saída. Então, não há diferença de potencial para os dois juntos. Eles estão em curto-circuito. Então, eu posso fazer as contas como se eles não existissem. E mais, se esse potencial aqui, ó, é igual a esse potencial aqui, então esse resistor aqui e esse estão em paralelo, porque isso aqui é um potencial, por exemplo, C, né? Aqui é um potencial C, e aqui é um potencial D, ó, D. Então, nesse aqui ficou C, D, esse aqui ficou C, D. Então, os dois com a mesma diferença de potencial, eles ficam em paralelo. Esses aqui em curto, esses em paralelo. O que eu encontrar desses dois em paralelo vai ficar em série com esses dois aqui. Então, veja, os resistores de 8 não funcionam, pois não há diferença de potencial entre eles, né? Nas terminais deles. Então, se você abrir o circuito, verá que os de 4 ohms estão em paralelo, podendo ser reduzidos, então, a um resistor de 2. Ó. Se eles são iguais em paralelo, 4 e 4 vão me dar um resistor de 2. Esse de 2 vai ficar em série com esse e em série com esse. 2 com 2 com 6, 10. Seria a resistência equivalente de todo o circuito. Né? Então, 10. Então, como nós sabemos que U é igual a R vezes I, então se a DDP é 120, o resistor equivalente é 10, a corrente vai ser então igual a 12 amperes. Como a corrente é de 12, então ela vai sair 12. Como esses dois são iguais, vem 6 para baixo e 6 para esse. 6 amperes nesse, 6 amperes nesse. Esses 6 amperes dá a volta pelo curto, chega aqui, encontra com esses outros 6 amperes e se juntam novamente e vão passar nesse resistor de 6 aqui novamente 12 amperes. Então, no resistor de 6 é 12. Aliás, você poderia pensar o seguinte, se esse resistor está em série com esses dois e em série com esse de 6, a corrente nesse é a mesma corrente nesse, que é a mesma corrente dividida por esses dois aqui. Já que eles estão em série, eles ficam com a mesma corrente. Então, 12 amperes para esse, 12 para esse, 6 para esse, 6 para esse. Esse é um exemplo de um circuito que vai misturar o resistor com o capacitor. É o chamado circuito RC, circuito resistor capacitor. Então, olha aqui, eu tenho um resistor de 2, uma chave que pode ser conectada aqui no ponto 1 ou no ponto 2. Se eu conectar essa chave no ponto 1, esse resistor fica fora, né, não fica conectado. Se eu ligar ela na chave 2, o capacitor fica fora. Então, olha bem, em uma experiência no laboratório de física, observa-se no circuito abaixo que, estando a chave CH na posição 1, a carga do capacitor é de 24 microcoulombs. Considerando que o gerador de tensão é ideal, ao se colocar a chave na posição 2, o amperímetro ideal, esse amperímetro ligado em série, tá vendo? Medirá uma intensidade de corrente de quanto? Vamos ver? Chave na posição 1, esse resistor está fora. Então, eu tenho só um capacitor ligado a esse resistor, ligado em série com esse resistor e em série com essa bateria. Tira esse 4 daqui. Esse capacitor em série com esse resistor e em série com esse aqui. Bom, como a capacitância é series U, e o texto disse para mim que na hora que eu liguei na posição 1, verificou-se nesse capacitor uma carga de 24 vezes 10 a menos 6, sendo a capacitância dele de 2 microfarads, esse micro é 10 a menos 6. Ó, a carga nele é essa aqui, dada pelo exercício, 24 microcoulombs, perdão, e aqui 2 vezes 10 a menos 6 farads. 24 por 2 dá 12 volts. Então, esse capacitor ficou
com a DDP de 12. Mas deixa eu te fazer um alerta aqui fundamental. É que, veja bem, quando eu ligar essa chave aqui, vai existir uma corrente e esse capacitor vai se preencher. Só que presta atenção no que eu vou te falar aqui. Ó. Preste bem atenção no que eu vou te falar aqui. Quando você tiver um resistor e um capacitor associados em série, o resistor só vai funcionar enquanto o capacitor estiver carregando. Depois que o capacitor carregar, a corrente no circuito acaba. Quando você tem um resistor e um capacitor em série, só vai existir corrente enquanto o capacitor estiver carregando. Depois que ele carregou, que tiver com a carga máxima, zera a corrente. Se eles estiverem em série. Certo? Porque você se lembra que dentro do capacitor não tem um isolantezinho lá dentro? Um dielétrico. Entendeu? Então só vai existir corrente enquanto o capacitor estiver carregando. No trecho que o capacitor tiver. No trecho que ele tiver. Só vai existir corrente enquanto ele estiver carregando. Depois que ele carregou, ó, o capacitor está carregado. Significa dizer que a corrente naquele trecho é nula. Voltando então à cena. Bom, se você ligar então a chave na posição 2, nós sabemos que esse resistor e esse vão ficar em série, 2 e 4, 6. Como a corrente é a DDP dividido por essa soma de resistências, né? 2 mais 4, 6, nós calculamos aqui em cima que a DDP é 12 volts, 12 por 6, 2 amperes. Beleza? Então esse é o alerta. Agora presta atenção nessa questão aqui. Ó. No circuito da figura, qual é a carga em coulombs armazenada no capacitor quando o amperímetro marca uma corrente de 0,2 amperes? Então veja bem, só enquanto o amperímetro marcar uma corrente de 2 amperes, só enquanto esse capacitor estiver carregando. Depois que ele carregar, essa corrente aqui vira zero. Depois que esse capacitor carregar, essa corrente vira zero. Deu aqui os valores, né, dizendo que o gerador e o amperímetro são ideais, que o DDP do gerador é 12 volts, que essa resistência é de 10 ohms, e que esse capacitor é 2 vezes 10 a menos 3 farads. Então vamos lá. A DDP é 12. Se a resistência de 10 é atravessada por uma corrente de 0,2 amperes, e U é igual a 2 volts, porque é R vezes I. Não é isso? 10 vezes 0,2, 2 volts. Para essa resistência aqui. Como esse meu aparelho aqui, ele tem 12, essa minha bateria tem 12 volts, esse resistor ficou com 2 volts, então esse capacitor vai operar com 10 volts, porque quando eles estão em série, eles dividem a DDP. Então, se eu tenho 12 aqui, 12, eu calculei que aqui ficou 2, é porque esse aqui ficou com 10. O capacitor opera, então, com 10 volts. Olha, então, na fórmula do capacitor, não vai entrar 12, vai entrar 10, porque esse resistor comeu 2 volts aqui. Mas volto a dizer para você, ó, após o carregamento do capacitor, a corrente no circuito vai ser igual a zero. Né? O capacitor, ele não vai mais... aliás, o circuito não vai mais ser percorrido por nenhuma corrente elétrica. Muito bem. Pessoal, então, resumo de associação aqui, eu vou mandar esses slides para vocês também lá no plural, beleza? Mas esse resumo aqui, ele é muito importante para que você possa compreender essas duas maneiras de fazer. A série paralela. Porque a mista é a mistura dos dois. É só você identificar quem está em série e quem está em paralelo. Mas preste atenção numa coisa. Lá atrás, eu mostrei para vocês como é que a gente monta os potenciais nos extremos de um capacitor, de um gerador, de um resistor. Distribua os potenciais, conforme eu fiz para você lá atrás. Potencial A, potencial B, potencial C, potencial D. Se você fizer assim, você não vai errar. Você não vai errar. Agora, se você tentar adivinhar pelo desenho, você não vai acertar. E preste atenção, a lógica de paralelo em série não é a lógica da geometria, não é o paralelismo da geometria, é o paralelismo
da diferença de potencial. Quando, eu botei no slide ali, toda associação que for uma associação em paralelo, os elementos que estão em paralelo têm a mesma DDP, seja gerador, capacitor ou resistor. Quando eles estão em paralelo, eles têm a mesma DDP. Quando eles estão em série, a DDP é de cada um. Tanto é que as pilhas, não são uma pilha de 1,5 volt, 1,5 volt dá 4,5? Cada pilha com 1,5 volt. Total, 4,5 volts. Se fossem resistores, e esse resistor tivesse submetido a 1,5 volt, 1,5 volt, o total da associação, 4,5 volts. É a mesma coisa, o capacitor também. Então, quando eu estou em série, eu divido as DDPs. Quando eu estou em paralelo, eu fico com a mesma DDP. As pilhas em paralelo, 1,5, 1,5, 1,5, elas não ficam com 1,5 no final? O resistor e o capacitor é a mesma coisa. Se eles estão em paralelo, eles estão com a mesma DDP. Tudo bem? Quando você tem resistores que estão em série, eles são percorridos pela mesma corrente. Quando eles estão em paralelo, eles dividem a corrente. O análogo da corrente elétrica para o capacitor é a carga. Quando você fala de resistor, resistência DDP e corrente, para o capacitor você fala capacitância DDP e carga. O resto é tudo igual. Tudo bem? Gente, olha só. Então nós vamos ficar com esses exercícios aí. E eu vou colocar para vocês uma pequena lista de exercícios também, lá no material de vocês. Amanhã eu vou... segunda-feira vai estar no e-mail de vocês, lá no plural, para que vocês possam ir exercitando. Mas observa bem, eu deixei para vocês uma lista de 40 exercícios. Eu espero que essas aulas de revisão estejam ajudando vocês nessa lista de 40. Porque quando a gente entrar na revisão final, a gente tem que entrar com isso tudo elaborado. A gente não ficar explicando isso de novo. Então, espero que essa aula tenha ajudado você a dar uma clareada. Ah, mas eu já sabia. Ótimo, ótimo. Se você já sabia, ótimo. Se você tem ainda alguma coisa, dá mais uma olhadinha nessa aula e firma isso na sua cabeça, porque isso é assunto muito importante para o Enem. Beleza, meus amigos? Um grande abraço para vocês e até o próximo encontro.